Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Poder sentar aí, igreja. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade a qual Ele tem me concedido, ao santo ministério, a pessoa do nosso apóstolo Paulo Alves Correia, a pessoa a qual está o pastor Tony. Obrigado pela confiança. Agradecer ao pastor, nosso apóstolo Paulo, pela confiança de poder me dirigir à congregação de Vila Esperança, a qual estou ali dirigindo pela misericórdia e graça de Deus. Então, que o Senhor continue abençoando cada vez mais ao santo ministério, diretores dessa igreja, que as ricas bênçãos do Senhor estejam com todos vocês, não só hoje, mas até a volta de Jesus Cristo. Amém? Quantos estão felizes com Jesus, igreja? Confesso que estou um pouco trêmulo, além de ter o temor de Deus, de subir no altar. É um altar santo e aonde tem grandes homens de Deus. E ter a confiança de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. É muita alegria ao meu coração. Às vezes nós não entendemos, pastor Tony, o falar de Deus em nossa vida. Às vezes você não entende o falar de Deus na sua vida. Mas quando as promessas começam a se cumprir, a palavra do Senhor diz que Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se você está de pé, é porque Deus ainda tem um propósito na tua vida. Se vocês estão de pé, é porque ainda Deus sustenta com a sua mão forte. Não esconda o teu sentimento hoje de te adorar a Ele, de engrandecer a Ele. Entenda que muitos queriam estar neste momento, neste lugar, porém não teve, pastor Tony, essa oportunidade. E você está tendo de adorar e engrandecer o santo nome dEle. Vou ser bem sucinto nas minhas palavras e ser obediente aos meus pastores. Também quero agradecer ao meu pastor Tiago, a qual é o meu pastor ali da região 1. Que Deus abençoe cada vez mais o meu pastor, que tenho aprendido muito com ele. Sem muitas demandas, eu vou devagarinho, para que os irmãos entendam, mas eu sei que Deus tem um propósito nessa noite. Abra sua Bíblia que está no Evangelho de João. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual escreveu João. Capítulo 21. E versículo 9. João, capítulo 21, e versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Vou repetir de novo, igreja. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas. Repita comigo, por favor. Brasas. Grave esse nome. Brasas.
e um peixe posto em cima, e pão. Amém? Continue com a sua Bíblia aberta, que eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou em meu coração para com o povo dele. Sabemos que é um texto a qual vai abranger mais embaixo sobre Pedro. Ah, Pedro, eu gosto dos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu me deleitando na palavra, meditando, pastor Tony. E Deus começa a me levar dentro do texto. E veio nesse versículo, igreja. E é interessante que tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Para uma história ser realizada, pastor Tony, ela tem que ter o começo. Para você chegar em algum lugar, você tem que ter um começo. Para você dar um passo, você tem que ter um começo. E quando eu olho para Pedro, e é muito interessante, que a palavra do Senhor é bem sucinta. Em Lucas 5, Jesus Cristo vai chamar Pedro. Só que é muito interessante. Jesus está pregando no mar da Galileia. A multidão está apertando ele. E o texto em Lucas capítulo 5 e versículo 2, a Bíblia diz que Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. E é interessante que no versículo 3, pastores, entrando ele num dos barcos, oh Jesus, eu vou devagarinho. Entrando ele num dos barcos, ele não perguntou de quem era o barco. Jesus entra no barco porque ele sabe de quem é o barco. Ele sabe qual é o meu barco, ele sabe qual é o teu barco. E é interessante que o texto vai dizer que eles pescaram a noite toda. Só que antes de ele chegar às margens, Jesus entra no barco e diz assim: olha, vai mais adiante. Agora imagina tendo pescado a noite toda, pastor, não ter pegado nada, jogando a rede para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente e para trás, nada. Chega a hora de voltar, e quando chega, topa quem? Jesus. A multidão apertando, Jesus vê 2 barcos, mas ele entra no barco certo. No barco de quem? De Simão Pedro. Aí ele diz: olha, vamos mais adiante. E ele senta no barco. Eu fico imaginando Pedro falando assim: eu pesquei a noite toda, estou cansado, e Jesus está mandando voltar para o mar. Só que Jesus manda ele ir mais um pouco adiante, mas não para ir pescar, mas sim ainda para ensinar. E o texto diz que ele senta e começa a ensinar, pastor Tony, a multidão a qual estava na areia. Porque o barco já se afastou da areia, agora Jesus está ensinando para eles. Agora eu fico imaginando Pedro do lado dele, olhando assim, e Jesus com as suas belas palavras. Eu já fico olhando, porque a palavra é aquela que liberta o homem. A palavra é aquela que traz o homem para perto de Deus. A palavra é aquela que tira o homem do charco, do lodo do pecado, e coloca na presença de Deus. Aí eu fico imaginando, eu olho dentro do texto, Pedro olhando para ele assim, dizendo: ele é diferente. Ele é diferente.
Quando Jesus acaba de ensinar, Jesus fala: olha Pedro, vamos mais adiante, vamos para o mar alto. Vou resumir. Quando chega no mar alto, Jesus fala assim: joga a rede, Pedro. E Pedro diz assim: Senhor, pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede no mar. E quando ele lança a rede no mar, agora é diferente, pastor Tony, porque não é Pedro que está falando para jogar a rede no mar. Quem mandou foi Jesus Cristo. Foi Jesus que mandou ele jogar. Foi Jesus que mandou ir adiante. Foi Jesus que falou: faça, porque eu estou mandando. Quando Pedro joga, o texto vai dizer que a rede fica tão cheia de peixe que ele chama os outros para ajudar. E quando chega os outros barcos, enche todas as redes, que é capaz de o barco ir a pique. A quê? A afundar de tanto peixe. Pedro fica abismado olhando para Jesus, vejo eu, falando: ele é diferente. Porque pesquei a noite toda, não peguei nada, e ele só mandou uma vez, e as redes estão cheias de peixe. Olha o que acontece quando somos obedientes à voz de Deus. Pedro se prostra. E quem era Pedro? Com um coração, um homem duro, o coração de um homem de pedra. Agora ele está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando nós estamos de frente a Ele, não tem coração duro que não amoleça, pastor Tony. Ele se prostra perante Jesus. E o texto vai dizer no versículo 10 do capítulo 5 ainda, que está com ele João e Tiago. São seus companheiros. E olha o que acontece. Quando eles veem isso, Pedro fazendo isso, o coração deles também enche de alegria, fica todo atemorizado e se prostram. E Pedro diz assim para Jesus: Senhor, não é digno que eu esteja com o Senhor, porque eu sou um homem pecador. Eu sou um homem pecador e não sou digno de estar ao seu lado. É interessante que Jesus fala assim: ó, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Jesus está dizendo assim: olha Pedro, agora você não vai ser mais pescador de peixes, é de homens. Só que tudo aquilo que Deus levanta, o diabo quer derrubar. Vamos começar em Gênesis. Deus fez o homem, depois fez a mulher. Satanás entra pela astúcia da serpente, e o que faz? Tira o homem da presença de Deus. E vários outros livros, para eu não tomar muito tempo. E olha o que acontece. Pedro agora larga tudo, porque o texto vai dizer no final, volta com os peixes, barco, deixa tudo lá e fala assim: eu vou seguir ele. E sabe, Pedro tem uma influência na sua palavra, que Pedro, Tiago e João diz também: eu não vou ficar, eu vou contigo também, vamos seguir Jesus. Agora onde Jesus passa, a multidão vai com ele. Pedro, Tiago e João estão com ele também. Pedro, Tiago e João vê Jesus fazendo os milagres, os prodígios. Pedro, Tiago e João vê Jesus curando enfermos, paralítico andando, coxo pegando a cama e colocando nas costas, e os milagres de Jesus vai crescendo cada vez mais, e eles estão lado a lado com Jesus. Só que é interessante que eles vê tudo isso, só que na ceia do Senhor, na última ceia, Jesus fala: olha, essa noite vocês se escandalizam, vão se escandalizar, porque o pastor vai ser ferido e as ovelhas serão dispersas. Pedro diz agora: o que? Não, eu não vou me escandalizar, Senhor.
Não. E Jesus fala, vai. Pedro diz assim, ó: se for necessário, Senhor, eu morro por ti. E o Senhor Jesus fala assim: ah, Pedro, nessa noite mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás. E Pedro ainda volta a dizer: não, se for necessário, eu morrerei por ti, Senhor. E o texto vai dizer, mais embaixo, que os outros que estavam, os discípulos, acompanham a fala de Pedro, e todos falaram a mesma coisa. E é interessante que agora, quando Jesus está lá no Getsemane, ele chama Pedro, Tiago e João para orar. Jesus é preso no Getsemane, estou encurtando, e é levado aos sacerdotes, aos capitães da lei. Só que quando eles chegam lá para prender Jesus, Pedro mostra para o Senhor que por ele vai morrer. Ele corta a orelha de Malco, um soldado romano. Ele está mostrando, honrando com a palavra que ele diz: Senhor, por ti eu morrerei. Só que um dia eu estava ali assentado lá no cantinho e ouvi o nosso apóstolo Paulo Alves Correia pregando aqui. É tão bom quando nós estamos perto de Jesus, mas quando nós se afastamos de Jesus, a palavra está se cumprindo. O Senhor diz que ele seria entregue. Mateus 20 diz: olha, eu vou ser entregue, vou me chicotear, vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu vou estar vivo, eu ressuscitarei. Ah, Jesus. Agora o que acontece? Jesus é levado. É muito interessante. Vai dizer que enquanto estava tendo a reunião com Jesus dentro, Pedro estava fora da casa. E quando estava acontecendo lá dentro, Pedro está no pátio. E todos estão fora esperando o que vai sair de dentro. Pedro agora está andando de longe, só observando Jesus de longe. E vai dizer o texto dos evangelhos, que Pedro chega no meio, aonde que tem uma fogueira. E aonde que tem uma fogueira tem o que, igreja? Tem o que? Guardar o nome brasas? Oh, Jesus. Aí chega uma mulher para Pedro e diz assim: ei, tu não é um deles? Pedro está do lado da onde? De uma fogueira e de uma brasas. Se há fogo, há brasas. E Pedro olha assim e diz: não, eu não conheço ele. Depois chega outro e diz assim: você é um dele, porque você se veste igual a ele, você fala igual a ele. Eu não conheço ele. Uma hora depois chega outro dizendo: você fala como ele, você tem um jeito dele, você é Galileu, você estava com ele, para onde que ele ia, você estava com ele. Aí Pedro disse: eu não sei quem é ele. Aí o galo canta e Pedro lembra da fala de Jesus: ei, essa noite mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3
vezes. Só que Jesus falou que ia ressuscitar a igreja. Eu acho que Pedro esqueceu. E sabe o que acontece? Jesus é levado, é crucificado, é colocado na cruz no morro do Gólgota, é cravado os cravos em suas mãos e tornozelo, aproximadamente de 6 a 8 centímetros. Mas eu já vejo que cada batida que dava no prego, a palavra do Senhor diz que Jesus falava assim: perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus é crucificado e ao terceiro dia ressuscita. Só que eu fico imaginando a angústia de Pedro, o sentimento de Pedro por dentro. Neguei ao Senhor, falei que eu ia com Ele até a morte. E na hora, pastor, de dizer assim, não, eu conheço Ele, eu falei que não. Na hora de dizer assim, não, eu andei com Ele. Ele curou a minha sogra. Eu vi Ele falando, Lázaro, sai para fora. Eu vi Ele falando para o cego enxergar, para o surdo ouvir, para o mudo falar. Mas Ele disse, não, eu não conheço. Sabe o que acontece? Jesus é crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscita. Os evangelhos vão dizer que as Marias vão ao túmulo. Só que quando chega lá, a pedra está retirada. O sepulcro lá está aberto, onde que ele foi colocado. E o seu corpo não está mais. E é interessante que em Marcos vai dizer que elas entram, olha onde que Jesus estava colocado. E vai dizer assim, que tinha um jovem com a veste branca, falando, ei, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Só que é interessante, pastor Tony, que no Marcos 16, capítulo 16 e versículo 17, 7 diz assim, ó, quando ele fala para as Marias, fala, olha, mas ide, e dizei aos discípulos. E sabe o que vem em seguida? E a Pedro. Vai lá, avisa que ele está vivo. Mas avisa para Pedro. Oh Jesus. Avisa lá para ele que ele está vivo. E é interessante que no versículo 7, que ele vai adiante de vós para o mar da Galileia. Jesus chamou Pedro aonde? No mar da Galileia. Jesus ressuscitou e mandou falar porque ele vai encontrar Pedro aonde? No mar da Galileia. Só que é interessante que quando nós vamos lá para João, Pedro diz assim, ó, eu vou pescar. Olha a influência de Pedro. E todos os discípulos que estavam com Pedro falam, nós vamos também. Nós vamos também. E Pedro está pescando junto com os discípulos. Agora no mar de Tiberíades, que é na região também da Galileia. E é interessante. É muito interessante. E sendo já amanhã, quem se apresenta no mar da Galileia? Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus, mas Jesus está vendo eles. Oh Jesus, Jesus está vendo Pedro, Jesus está vendo Tiago, está vendo João, Jesus está te vendo. E olha o que acontece, meu pastor Tony. No versículo, capítulo 21 e versículo 5, disse-lhe Jesus, filhos. Mesmo Pedro tendo negado, ele falou assim, ó, filhos. Ele está chamando Pedro de filho.
E é muito interessante. E aos discípulos que estavam com Pedro, aquele que se deitava no colo de Jesus, que é o João, estava com Pedro aonde? Lá no início. Ele estava lá no início com Pedro, quando Jesus falou assim: ei Pedro, tu não vai ser mais pescador de homem. Tu não vai ser pescador mais de peixe, tu vai ser pescador de homens. João viu tudo, a promessa de Pedro. E é interessante que Jesus fala assim, ó, no versículo 6 do capítulo 21: lançai a rede à direita do barco, e acharás. Lançaram, pois já não podia tirar pela multidão de peixes. Então o versículo 7 diz: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro é o mestre. Ah, Jesus. Pedro é o mestre. Pedro está dentro do barco agora, pastor Tony. Ele não quer saber se antes lá, quando Jesus falou: Senhor, se é o Senhor, fala que eu vá até ti. Ele não quer saber se vai afundar. Agora ele quer ir de encontro a Jesus. E é muito interessante que Pedro pula na água e os outros discípulos vêm trazendo o barco junto com os peixes. Só que quando ele chega lá, já tem um cenário montado. Tem a brasa, tem o peixe e tem o pão. O que eu vejo com isso dentro dessa palavra? Em nome de Jesus, para encerrar. O cenário que o diabo montou para derrubar Pedro, o cenário que o diabo montou dentro do pátio para Pedro o negar 3 vezes. Oh Jesus. Agora Jesus volta lá no mar da Galileia, onde que chamou Pedro. Agora monta o braseiro. Monta o que, igreja? Uma fogueira. Coloca o peixe e coloca o pão. E sabe o que acontece, pastor Tony? Quando Pedro chega e encontra, sabe que é Jesus? Primeira coisa, isso é eu que vejo dentro da palavra. Ele olha assim e fala: um braseiro, uma fogueira, foi aonde que eu neguei ele. Foi aonde que eu neguei ele 3 vezes e eu falei que eu ia com ele até a morte. Só que Jesus não está preocupado com o teu passado. A Bíblia diz assim: vinde a mim como estais, fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então vem, pode vir, Pedro, da maneira que você está. O cenário que o diabo tentou te envergonhar, Pedro, agora eu vou montar um cenário novo para te exaltar. Quando Pedro olha assim, eu fico imaginando ele falando: eu neguei. Agora Jesus monta o cenário, pastor Tony. No versículo 14 vai dizer que já era a 3ª vez que Jesus estava aparecendo para os discípulos. E sabe o que acontece? Tem o momento certo, tem a hora certa, tem o lugar certo, tem a maneira a qual Deus quer fazer, tem a maneira onde que Deus vai fazer para se cumprir na minha e na tua vida. Tem um horário, tem um dia certo. E sabe o que acontece, meu pastor? Depois deles jantarem, o pai olha para Jesus, olha para Pedro e pergunta quantas vezes para ele, pastor Tony? E Pedro negou Jesus quantas vezes? Agora o pai pergunta: ei, Pedro, tu me amas? Oh Jesus. E ele olha assim e fala: sim, Senhor, eu te amo. Uma vez, Jesus vai e pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro olha para ele e fala: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus agora pergunta a 3ª vez para ele: Pedro, tu me amas, Pedro?
Aí Pedro fala assim: sim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo, porque o Senhor falou lá que eu não te negaria, que eu ia negar o Senhor e eu acabei negando. O Senhor falou e eu não acreditei. Eu quis ir pelo meu ego, pelo meu saber. Mas deixa eu te falar, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Antes que houvesse, o Senhor já é. Antes que fosse, o Senhor já existia. Então o Senhor sabe de todas as coisas, para a honra e glória de Deus. E uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. O cenário que o inimigo montou para te derrubar, Deus está desfazendo nessa noite, que está montando um cenário novo para te exaltar, para a honra e glória do Senhor. Amém.